E no Cai na Prova de hoje, atendendo a pedidos, modelos atômicos. Muito bem, galera, vamos embora. Modelos atômicos nesse Cai na Prova. Vamos lá. Bom, o modelo atômico ele passou por uma evolução, correto? O que a gente conhece de átomo hoje não surgiu assim do nada na cabeça de alguém, né? Então foi havendo algumas pesquisas e um pouco de evolução de um modelo para outro. As primeiras tentativas vieram lá dos filósofos gregos, né? Então, Aristóteles, que falava que a matéria seria formada pelos quatro elementos, né? Terra, fogo, água, ar. Aí o Leucipo e Demócrito, né, que falavam de átomo mesmo, né, que toda partícula, toda matéria seria formada por partículas minúsculas chamadas de átomos, é daí que vem o nome, né? A de 100 e tomos de divisão. Só que aí essa ideia acaba morrendo, né? O Aristóteles era mais influente e falou que esse negócio de átomo não tinha nada a ver, que tudo era formado por terra, fogo, água, ar, em proporções específicas. Só em 1803 é que esse inglês chamado John Dalton vem retomar essa ideia de átomos. Tá? E baseado em experimentos, ele propõe esse modelinho aqui que é conhecido como o modelo da bola de bilhar, né? Depois dele veio Thomson, depois Rutherford e Bohr, beleza? Hoje eu vou falar apenas do Dalton e do Thomson, senão fica muito extenso, tá? E a ideia do Cai na Prova é resolver exercícios com base numa breve explicação. Combinado? Então vamos lá ver um pouquinho sobre o nosso amigo Dalton e o Thomson. Então Dalton, em 1803, propõe aí o seu modelo. Há algumas discussões sobre essa data, tá? Você vai ver 1803, 1808. 1803 ele propõe os trabalhos dele, né, que vão depois ser a base para a proposição da teoria atômica dele, que ele acabou propondo em 1808. Tá? Então, por isso que às vezes você vai ver essas datas, 1803, 1808. Segundo ele, o átomo seria isso aqui, ó, uma esfera maciça, indivisível e impenetrável, como se ela fosse uma bola de bilhar. Bola de bilhar, cada um chama de um jeito, né? Bilhar, sinuca, snooker, certo? Então, uma bola, uma esfera maciça, indivisível e impenetrável. O que é algo maciço? Algo maciço é completamente formado por aquele material, como uma bola de bilhar, por exemplo, como uma bolinha de isopor, que também é constituída completamente pelo material isopor, certo? Se ela for completamente feita desse material. Por exemplo, um bambu não é maciço, um bambu é oco, porque ele não é constituído completamente por aquele material, certo? Isso que é maciço. Segundo ele, então, os átomos seriam indivisíveis, não teria nada menor do que um átomo, seria a menor partícula que constitui a matéria. Como é que ele propôs tudo isso? Com base em experimentos com as massas de elementos químicos, né, com a massa de substâncias que participavam de reações químicas. Ele se baseou muito nos experimentos de um outro cara, que você já deve ter ouvido falar dele, do Lavoisier, certo? Lavoisier, aquele que falou lá que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, com base nos experimentos de Lavoisier, ele fez os experimentos dele, né? E com base nesses experimentos, ele propôs os seus postulados, afirmações que são as conclusões de tudo aquilo que ele obteve, né? Os postulados, basicamente, ele diz que os átomos são as menores partículas constituintes da matéria, que elas são indivisíveis e indestrutíveis. Que átomos de um mesmo elemento químico têm propriedades completamente iguais. A gente sabe que não é bem assim, né? Nós temos os isótopos, que são do mesmo elemento químico, mas têm propriedades levemente diferentes, né? O número de massa, por exemplo, é diferente, então isso vai causar diferença na densidade, por exemplo. Outra coisa que ele falou é que elementos diferentes são completamente diferentes. Isso também não é verdade, porque nós temos, por exemplo, os elementos isóbaros, certo? Que têm o mesmo número de massa. Eles são diferentes elementos, mas têm característica igual, por exemplo, o número de massa, certo? Outra coisa que ele disse é que uma reação química é o rearranjo de átomos. E isso faz todo sentido, tá? Baseado naquela ideia de que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma reaçãozinha de 2 do hidrogênio com o O2 para produzir a água, nós teríamos 4 hidrogênios no começo, 4 hidrogênios no final. 2 oxigênios no começo, 2 oxigênios no final. Então, realmente,
é só um rearranjo, certo? E aí a gente vê a necessidade de balanceamento de equações químicas, né? Para que não se contrarie essa ideia de que nada pode desaparecer e nem surgir do nada, tá? Outra proposição dele é que durante a reação química, átomos não são criados e nem destruídos. Perfeito, olha lá, ó. 4 hidrogênios, 4 hidrogênios. Todo mundo que estava aqui está aqui. 2 oxigênios, 2 oxigênios. Todo mundo que estava aqui está aqui. Certo? Então, essas são as proposições do nosso amigo Dalton. Uma esfera maciça, indivisível e impenetrável. Veja que ele não fala nada sobre cargas elétricas. Então, o modelo teve que ser abandonado, já que ele não conseguia explicar fenômenos elétricos. Surge então em 1898 os estudos de Thomson, em que ele fala que o átomo seria como um pudim de passas. Como assim, professor? Uma grande esferona positiva, né? Não uma grande, né? Uma esfera positiva, cheia de carguinhas negativas incrustadas, quer dizer, distribuídas, de forma a anular aquela cargona positiva. Como é que ele propõe isso, brofs? Ele propõe com base em experimentos com equipamentos como esse aqui, que são as chamadas ampolas de Crookes. Esse cara, William Crookes, já estava estudando uns raios que surgiam nessas ampolas aqui quando você liga uma alta tensão nesses eletrodozinhos aqui, ó. Aí surgia um raiozinho aqui, tá? E esse raio, o Thomson começou a estudar esse raio e ele acabou chegando à conclusão de que esse era um raio negativo. Deixa eu só trocar a cor aqui, que ficou horroroso esse negócio. Que isso era um raio negativo que possuía massa e que estava presente em todo tipo de matéria. Então, ele acabou descobrindo, então, o elétron. Então, o Thomson é considerado o descobridor do elétron. Mais informações sobre como ele fez isso você tem no nosso mundodaquimica.net. No módulo 2, tem toda a descrição lá dos experimentos de como que ele chegou à conclusão de que aquela partícula era o elétron. Beleza? Então imagina que você pega uma bola dessas bolinhas porcaria de futebol assim, que a gente chuta, ela voa para todo lado. E aí você faz uma gelatina e enche ela, aquelas bolinhas de plástico. Enche ela de gelatina e põe na geladeira. Na hora que ficar durinho, você tira a parte lá da borracha e pega um monte de confete, M&M e vai colocando em volta assim, vai grudando em volta. Pronto, esse é o átomo de Thomson, certinho? Então, o que é importante a gente ver no modelo de Thomson que é super diferente em relação ao Dalton? Se o átomo é formado por uma parte positiva e uma parte negativa, ele pode ser dividido em partes. Então, o modelo de Thomson é divisível, ok? Diferente do Dalton, que falava que era indivisível. Mais uma coisa importante. O modelo de Thomson é o primeiro a falar em cargas elétricas no átomo, certinho? Então, uma esfera de carga positiva com cargas negativas distribuídas de forma a anular aquela carga positiva. Quem são essas cargas negativas? O nosso amigo elétron que o Thomson descobriu. Ok? Tranquilidade? Então, ó, aqui está o nosso átomo de Dalton, uma esfera maciça, indivisível e impenetrável, não falava nada sobre cargas. Vem o Thomson e fala que o átomo é uma esfera, né, de carga positiva, cheio de carguinhas negativas distribuídas de forma a anular a carga como um todo, certo? Então, o átomo como um todo continua sendo neutro, sem carga, assim como o de Dalton. Mas ele é sem carga por quê? Porque ele apresenta cargas positivas e negativas em mesma quantidade de forma a se anular. Ok? Então, uma esfera positiva com eletrinhos distribuídos. Contribuições do Thomson. Ele mostra que o átomo é divisível e ele introduz a ideia de cargas elétricas no modelo atômico. Beleza? Não vou entrar em Rutherford e Bohr, porque senão a gente vai estender demais essa nossa aula, esse nosso cai na prova. Mas agora nós vamos fazer 2 pequenos exercícios. Então vamos a eles. Ó,
Primeiro exercício, ele fala assim: uma semelhança entre os modelos atômicos de Dalton e Thomson está no fato de ambos considerarem que o átomo é maciço, é constituído por prótons, nêutrons e elétrons, apresenta elétrons em camadas, é semelhante ao sistema solar, possui núcleo e eletrosfera. E aí, meu amigo, o que será, hein? Olha só. A única coisa que a gente pode falar aqui, ó, núcleo e eletrosfera. Nós falamos sobre isso no modelo de Dalton e Thomson? Nenhum, nem outro. Na verdade, essa ideia de núcleo e eletrosfera é do nosso próximo rapaz lá, que é o Rutherford, certo? Depois, na letra D, semelhante ao sistema solar. Tanto o modelo de Rutherford quanto o modelo de Bohr, eles comparam com o sistema solar, porque se fala em órbita, né? O modelo de Rutherford, ele não especificava as órbitas. O elétron estava numa órbita ali, girando ao redor do núcleo em qualquer lugar. No modelo de Bohr, tem órbitas específicas. Apresentar elétrons em camadas. Elétrons em camadas é a ideia de órbita também, elétrons em órbitas, né? Então também não é dos dois, não, nem do Thomson nem do Dalton. Letra B, que ele seria constituído por prótons, nêutrons e elétrons. Nem no modelo de Rutherford se fala de nêutron, nem no modelo de Bohr se fala de nêutron, tá? Nêutron só em 1932, com James Chadwick. Então a única que sobra para nós é a letra A, de que ele é maciço, ou seja, ele seria completamente formado por aquele material que constitui aquele determinado átomo, certo? Assim como a bola de bilhar é maciça, assim como se você fizer uma bola de gelatina, ela é maciça, certo? Ela não é impenetrável, seria facinho atravessar aquilo ali, mas ela seria constituída completamente de gelatina, então é maciço, certo? Então é a única semelhança entre esses dois aí. Muito bem, próximo! Thomson determinou pela primeira vez a relação entre a massa e a carga do elétron, o que pode ser considerado como a descoberta do elétron. É reconhecida como uma contribuição de Thomson ao modelo atômico? Letra A. O átomo ser indivisível. Opa, peraí. Quem fala de átomo indivisível é o nosso amigo Dalton, certo? Indivisível. Para ele, seria mesmo indivisível. Ou palavra difícil. Para Thomson, o átomo seria formado por uma parte positiva e uma parte negativa. Então, ele é divisível, certo? Então, a contribuição do Thomson não é falar que ele é indivisível. Não, 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 não. Letra B. A existência de partículas subatômicas. O que seria essa ideia? Subatômicas. Menores que o átomo, certo? Subatômica. Partícula menor do que o átomo. Espera aí. Thomson falou que o átomo era divisível e que seria formado por uma parte positiva e por uma parte negativa, que é o elétron. Opa, então peraí. O que é esse acento aqui? Então peraí. Se ele é formado por uma parte positiva e parte negativa, essas partes são menores do que o átomo como um todo. Então, são partículas subatômicas. Tá certo. Resposta B de Boston. Bosque, Bósnia. Ah lá, vamos ver as outras. Os elétrons ocupam níveis discretos de energia. Não, isso é coisa de Bohr. Os elétrons giram em órbitas circulares ao redor do núcleo. Rutherford e Bohr falaram desse negócio de órbita ao redor do núcleo. Tá? Só que Rutherford não fala de órbitas específicas. Aí o átomo possui um núcleo de carga positiva e uma eletrosfera. Isso é a partir do modelo de Rutherford. Então, realmente, a resposta para esta segunda questão é letra B. Beleza? E assim, finalizamos o Cai na Prova de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Compartilhe com seus amigos essa ideia do Cai na Prova para que a gente possa ajudar mais pessoas a detonarem nas provas aí e não chegar lá no fim do ano desesperado, tendo que fazer milhões de recuperações e exames e aquele medão de não passar de ano, tá? Então, passa para sua galera, fala para os seus amigos sobre o nosso projeto, sobre o nosso canal. Combinado? A gente se vê no próximo. E aí, como é que foi? Gostou desse vídeo?
Se você gostou, olha só, inscreva-se no nosso canal para você receber as novidades toda semana, combinado? Aqui do lado, vídeos relacionados para que você possa continuar vendo a química de um jeito diferente. E abaixo, o botão para você conhecer o nosso site, o mundodaquimica.net. Combinado?